O bate-papo da semana hoje do Bora Conversar é aqui, direto do topo da Serra do Boqueirão. A nossa convidada, ela é escritora, historiadora, atual presidente da Academia Lavrense de Letras. Hoje, no bate-papo da semana, para falar sobre os mistérios, mitos e lendas do Boqueirão, Cristina Couto. Bora conversar. Bom, nós estamos no topo da Serra do Boqueirão. Ao meu lado, Cristina Couto, escritora, historiadora, contista e apaixonada pela natureza e pelas coisas de Lavras da Mangabeira. Eu trouxe Cristina Couto aqui no topo da Serra do Boqueirão para a gente falar um pouquinho de tudo isso aqui, do que envolve esta serra, este cânion de 94 metros de altura com 40 de largura, que é envolto em mistérios, mitos, lendas dos nossos antepassados, quando se tinha realmente o prazer e a alegria de se ficar sentados na beira de uma calçada ou no terreiro de uma casa batendo papo. Cristina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E está na Serra do Boqueirão hoje, qual é o seu sentimento? O meu sentimento de estar na Serra do Boqueirão hoje é um sentimento de pertencimento, porque isso aqui pertence a todos nós lavrenses. Não só no espaço físico, mas no espaço imaginário. Esse espaço imaginário, para nós, foi grande durante séculos. Na minha infância, como a gente não tinha televisão, as mais antigas de Lavras lembram que Lavras, até o final da década de 60, não existia televisão, só existia rádio. Então, à noite, era muito comum se sentar nas calçadas, como você falou, nos terreiros das fazendas, e se contar histórias. E as histórias mais contadas, principalmente a nós, crianças, eram as lendas do Boqueirão. Vinha daqui? Vinha daqui, a maioria vinha daqui. Existiam outras, lógico, da rua, do rio, que o rio também tem muita lenda, muito mito, mas as principais, e quer dizer as mais bonitas e as mais fascinantes, vinham do Boqueirão. Aqui é envolto em mistério porque quando eu cheguei em Lavras, em 1987, eu tive o prazer de fazer um documentário aqui na Serra e conversava na época com muitos moradores ribeirinhos do Salgado e que falavam muito dessas lendas, desses mitos e dos avós que já ouviram falar dos pais deles, enfim. São várias as lendas. E eu queria que você falasse um pouquinho delas, porque os nossos mais jovens, né, os jovens de hoje, os estudantes de uma maneira geral, não conhecem muito. Já ouviu falar, mas não conhecem muito as lendas, os mitos que permeiam esse cânion e toda essa serra aqui do Boqueirão de Lavras da Mangabeira. A própria gruta, o próprio rio, a própria furna e toda essa paisagem, se você vê, ela lhe dá realmente um ar de mistérios. E como as pessoas tinham um imaginário, como não liam, a maioria eram analfabetas, então essas pessoas passaram a imaginar acontecimentos aqui nessa gruta. Lavras, você sabe que ela foi descoberta, uma capitania hereditária para ser explorado ouro. Foi por aqui que entrou São José dos Careris Novos, que era para explorar o ouro. A primeira capitania daqui de Lavras foi a Serra do Ouro, que era a Serra do Boqueirão. Joarivar Macedo fala isso no livro dele. Então, a partir daí, aqui só existiam índios e vocês sabem que o índio tem muito. Lavras teve índios? Lavras teve. Lavras, aqui, toda essa horda era Cariri. Desde do sopé do Araripe até o Icó. E aqui, Lavras, nós ficávamos, era os índios do Médio Salgado, que eram os índios Calabaça. Por isso que aqui nós temos um sítio Calabaça. Aqui era a horda dos índios Calabaça. E essa lenda, você nota, você sabe pelas origens, pelas conversas, que são lendas indígenas, que elas envolvem cobra, envolvem princesa encantada, envolve ouro, envolve todo esse mistério, toda essa coisa de ancestralidade, né?
Então, bom, uma das lendas daqui que se falava muito era que tem uma corrente de ouro do altar de São Vicente Ferrer até Da matriz? a matriz, até a gruta do Boqueirão. E que tem uma cobra grande, que essa cobra é a guardiã dessa corrente. Então, que ela vem, ela passa tempo aqui no Boqueirão, aí ela vai até a barragem e depois ela volta. Muita gente dizia que via, que chegava de manhã, via essa cobra boiando, e que tinha muito medo dessa cobra. Então, essa história da cobra é uma das histórias que eram contadas na época. Também tem a história aí da gruta, que em noite de lua cheia aparecia em cima da água uma mesa muito bem posta, com toalhas bordadas, com bachelas de prata, com louças finas e um imponente carneiro de ouro acima, na serra, guardando essa... E o carneiro era de ouro, guardando essa bachela. Diziam que os antigos diziam que algumas pessoas vinham aqui para cima, pegavam uma vara e tentavam desmanchar, ou então... Pescar o que tinha de mais precioso nessa mesa. E quando tentava, a mesa desaparecia. Quando eles saíam, a mesa voltava. Então, que noite de lua cheia era muito comum acontecer isso. Mas a mais famosa de todas as lendas do Boqueirão é a lenda da Princesa Encantada. É essa que eu quero falar. Antigamente, eu não sei se a Cristina, como historiadora, ela deve conhecer mais essa passagem que eu vou colocar aqui agora. Quem conhece o cânion do Boqueirão já deve ter percebido que a água, o leito, vai de uma pedra a um lado ao outro, dá 40 metros. Mas antigamente se dizia que a água só corria pelos cantos, de um lado e de outro da serra, ou só por um canto da serra. E o meio era estrada, que vinha daquela região de Vila Patos e tudo mais. E aí surge a história da princesa. E você conta, num artigo que você fez, pescadores, história de pescador, falando do Boqueirão de Lavras, que tem até uma conversa de um ribeirinho que passava por aqui. Me conta essa história. A lenda da Princesa Encantada é a mais famosa do Boqueirão. Realmente, na época, não existia essa estrada que nós fazemos hoje. Toda a estrada era na área ribeirinha, ela vinha pela beira do rio. Isso, eles iam a cavalo, porque também não existia carro, não existia caminhão, então todos iam a cavalo. E uma pessoa do Boqueirão, ele vinha a cavalo para a feira de Lavras. Quando ele chegou aqui, na altura da serra, perto da Oiticica, tinha uma moça sentada, uma moça bonita, de longos cabelos, de corpo escultural, e ela estava sentada fiando. Nas pedras? Nas pedras, ela sentada nas pedras fiando. Ao lado dela tinha uma galinha com 2 pintos e um bezerro de ouro. Então ela pergunta, ele passa, dá bom dia, e ela pergunta: o senhor vai a Lavras? Ele disse: vou. Deseja alguma coisa? Ela disse: eu queria que o senhor trouxesse 5 coisas para mim. Agora só serve se for as 5. Não pode ser 1, nem 2, nem 3, 5. Ou então não traga. Aí ele pergunta: e o que é? Ela disse: eu quero uma linha, um novelo de linha dourado, eu quero uma agulha dourada, um espelho dourado e um pente dourado. E a 5ª coisa ela diz no ouvido dele, que era segredo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então ele vai a Lavras. E lá, com muito custo, lógico, naquela época, encontrar na feira tudo dourado. Uma agulha de ouro. Tudo era complicado. E ele traz as 4 coisas, porque ele realmente esquece a 5ª. No caminho, ele pensa: eu esqueci a 5ª coisa. E ele diz: mas tem nada não, as 4 servem, eu não posso mais voltar, já era tarde. Quando ele chega, ela está no mesmo local, esperando por ele. Antes dele se aproximar, ela diz: o senhor esqueceu, né, a 5ª coisa? Ele disse: esqueci, mas eu trouxe as 4 com muito custo. Ela disse: não serve. O senhor não vai quebrar o meu encanto. Meu encanto só quebra se as 5 coisas, eu conseguir as 5 coisas. E de repente desaparece ela com bezerro, com pinto, com tudo. E essa pessoa volta para casa e ele ficou depressivo. Ficou depressivo, ele vinha para cá, procurava essa mulher, ele corria nessas pedras, ele via quando ela passava para o outro lado, ele corria atrás, passava atrás dela, ele via, ele ficou durante muito tempo fazendo isso. E uma vez ele desapareceu. E a família veio, ele estava morto aqui nas pedras.
Foi encontrado morto. Foi encontrado morto aqui nas pedras. Bom, isso é um mistério, uma lenda, enfim, você pode aí adjetivar de todo jeito. Os mistérios do Boqueirão não param por aí, são vários, né? Os mais conhecidos foi o que a Cristina passou para a gente agora. Era muito comum, Cristina, se vir aqui ao Boqueirão, vinha ao Boqueirão com os amigos. Tem um pé, não sei se é aroeira, oiticica, muito conhecido aqui no Boqueirão, e ali se fazia piquenique, se juntava famílias para se confraternizar. Hoje isso é pouco comum, né? Até porque hoje está um pouco mudado, eu diria muito mudado, né? Até 88, 89, 90, que eu conhecia a primeira vez o Boqueirão, ainda era assim. Não sei se tão rústico, claro, como antigamente. Mas era um ponto de encontro, que muita gente não vinha só daqui de Lavras, não. Vinha muita gente de fora, né? Conhecer a Serra do Boqueirão, e esse ponto era um ponto principal de se tomar banho, de se confraternizar. Você agora falou do lado telúrico, do lado da nossa memória de juventude. Então, na nossa época de juventude, não era comum ter piscina nas casas. Não era comum o banho de barragem, que eu tomei demais em Lavras, mas nem todo mundo podia, que o pai não deixava. Então, a gente fazia o quê? Piqueniques no Boqueirão. Domingo, vamos todo mundo, juntava uma turma para vir para o piquenique, a estrada era carroçal, a gente vinha a pé, achava tão longe, mas a gente achava tão longe, a gente saía de madrugada, trazia os farnel de comida, nossa água, nossos refrigerantes, não era suco, naquele tempo nem era comum a gente comprar refrigerante, porque nem dinheiro a gente tinha. Então a gente vinha a pé, entrava aqui, inclusive eu tenho fotos assim com muito mato, e só era limpo mesmo aqui perto da Oiticica. E nós fazíamos nossos piqueniques, tomávamos banhos, tocava violão, conversava a tarde toda, e não era só nós jovens, o próprio colégio, as escolas faziam muito piquenique aqui, porque era o ponto que se tinha de fazer piquenique. Porque as outras fazendas todas eram particulares, a gente não podia ir, e aqui era mais, embora tivesse dono, mas era mais público. E a gente vinha muito para cá. E essa Oiticica, todo mundo tem saudade dessa Oiticica. Mas ela está lá, imponente ainda, sofrendo, né? Isso. Mas ainda está lá, imponente. Eu diria que ela é centenária ou mais? Mais, bem mais do que centenária. Até assim, a Oiticica está sofrendo, além do tempo, essas pedras são calcárias, elas caem, né? Então elas estão caindo, estão como se estivesse soterrando a Oiticica, né? Você for ver hoje, uma foto de hoje, veja uma foto de antes, que ela está bem mais soterrada. Aquela Oiticica, ela precisaria de um trabalho, de tirar pedra, de colocar, fazer uma vala para colocar estrume, para que ela, né, floresça, para que ela renasça. Você que trabalha com o meio ambiente sabe mais do que eu como preservar essa Oiticica. Mas essa Oiticica é centenária, é histórica e é lendária também. O Boqueirão de Lavras da Mangabeira nos mostrou, alguns anos atrás, uma imagem de Nossa Senhora do outro lado da serra. Estamos no lado onde o asfalto passa bem próximo. Do outro lado da serra, as pessoas chamaram a atenção da gente, inclusive foi até alvo de matéria nossa, que nos mostrava a silhueta de uma Nossa Senhora, né? Não sei se a gente vai ter imagens suficientes que possa ainda demonstrar tudo isso. Você teve ideia, você teve notícias dessa imagem, você esteve no local? Deixa eu tirar só a abelha, porque nós estamos no sopé da serra. Ou no sopé não, nós estamos no topo da serra e as abelhas, vez por outra, vêm por aqui. Cristina é uma pessoa doce e é por isso que as abelhas gostam muito dela também. Você soube dessa história, não? Eu soube, eu vi uma reportagem de vocês mesmo sobre essa história. Mas é muito comum se ver, porque é o que eu digo a você, essa pedra, como ela é uma pedra calcária e você no sol, geralmente você tem miragem, é como deserto. Deserto você anda, tem uma miragem e você vê imagens. Eu vi a sua reportagem, achei, assim, não é que eu sou descrente, não sou descrente, mas
penso que é uma das imagens e dos mistérios que o Boqueirão produz. Eu esqueci de contar para você uma das histórias também daqui, história, uma lenda, de que falavam que o pescador tinha chegado aqui uma noite, estava cheio o rio e ele colocou a rede. E daqui de cima, da pedra, ele ouviu um barulho caindo na água. Quando ele olhou, ele viu só um longo cabelo mergulhando na água. E daí ele não pescou mais nada. Que era a história da mãe d'água, que existia uma mãe d'água aqui no Boqueirão. Então aqui no Boqueirão tem a princesa, no Boqueirão tem o bezerro de ouro, no Boqueirão tem a princesa encantada, no Boqueirão tem imagens de santos, porque é muito comum nesses locais ter. E que nós precisamos é explorar essas imagens para que esse turismo aconteça e que as jovens saibam dessa história. Cristina, eu ouvi muito, quando eu morava em Fortaleza, a história de mula sem cabeça. Mas isso são lendas que a gente ouve desde de muito pequeno, né? Lavras da Mangabeira também tinha essas histórias eu ouvi alguém falando daquela região de Calabaço, que teve uma história de um padre. Conta essa conversa aí. Lavras tinha a história do lobisomem, que dizem que tinha um lobisomem em Lavras, que ele saía na noite de lua cheia atacando as mulheres, né? Lavras tinha uma mulher de branco, que saía da Rua do Alto e atacava os homens na beira do rio. Lá em Fortaleza, na minha época de estudante, tinha a loira dos banheiros. Pronto. Né? Então Lavras teve a mulher de branco, que andava em toda a Rua do Alto, descia e atacava mulheres na barragem. Os homens na barragem, não eram mulheres, os homens. O lobisomem atacava as mulheres. E a história da mula sem cabeça é uma lenda do padre Luiz do Calabaço. Padre Luiz do Calabaço, ele foi vigário aqui em Lavras. Na época, Major Ildefonso era o delegado de Lavras. Em 1859, ele era vigário aqui. E ele era junto com uma Mariazinha que morava lá no Calabaço. Ela era casada e ela teve 4 filhos dele. Então, existia uma história de que mulher de padre é mula sem cabeça, né? Ah, é? Aí com a morte dele e a morte dela depois. Então, diziam que de noite, sempre na lua cheia, no caminho do Calabaço, tinha uma mula que aparecia sem cabeça, era arranhando o chão e dando coisa. Tinha assim, que não se passava ali em frente à casa do padre Luiz do Calabaço por causa da mula sem cabeça que se via. Eu acho que com o advento do celular, que as pessoas hoje não conversam mais diretamente, às vezes estão perto um do outro, estão conversando ali pelo celular, pelo WhatsApp, a própria energia que chegou e fez com que a gente saísse mais dos terreiros, das calçadas para conversar, ir para as televisões, assistir futebol, novela, enfim. Isso ficou muito para o passado, né? E isso tirou a integralidade das famílias, das comunidades que tinha antigamente. Nós perdemos muito esse toque do passado, que era muito romântico até, né? De se conversar com as pessoas, de se ter esse tete a tete falando das coisas da sua comunidade. Hoje nós não temos mais isso, infelizmente. Mas as lendas, os mitos, os mistérios, esses aí vão se perpetuar, né? Da história, porque na medida que você conta, que todo mundo que está nos vendo nesse momento, seja em Lavras, fora do Brasil, também quer conhecer um pouco do Boqueirão de Lavras da Mangabeira. Isso aqui vai ficar mais bonito ainda quando as águas do São Francisco ficarem perenes de maneira efetiva, né? Foi dando uma parada, retorna em fevereiro de 2022, assim a gente espera. E aí todo esse trecho aqui vai ter aí essa perenização e isso vai ficar muito mais bonito. É a oportunidade de você que está nos vendo vir visitar o Boqueirão e conhecer essa maravilha histórica que Lavras da Mangabeira produziu, aliás, a natureza produziu não só para Lavras, mas para o mundo inteiro, né? As pessoas que realmente querem e que gostam da natureza. Cristina, eu queria lhe agradecer o celular aqui, ó, né? Queria lhe agradecer por estar aqui conosco, contando um pouco dessas lendas, desses mitos, dessas histórias, que é importante que os mais novos, os mais jovens possam também conhecer um pouco, né? Para você ver, né, Paulo? Um celular atrapalhou uma conversa.
né? Tu imagina hoje, com o celular, quantas pessoas, se eu me sentar com 3 pessoas numa calçada para contar essa lenda, ninguém vai ouvir, porque todo mundo vai olhar para o celular. Então, realmente, o que você está fazendo hoje é muito importante. Por quê? Porque você está divulgando a história e vai passar no celular. Então, a pessoa não vai ser preciso eu sentar para contar, porque ele vai abrir o celular e tu vai contar para ele. Nós, Né? Então, o que é que nós precisamos? É começar a divulgar nas redes sociais, realmente em celulares, que a gente não mais consegue calçada. Nós perdemos essa experiência humana, que nós não temos mais esse calor humano de sentar, de conversar. É a modernidade, aliás, pós-modernidade, a gente não pode voltar atrás, mas a gente pode ir para o futuro arrastando a tradição. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer essa tradição para um futuro moderno, um futuro em que as redes sociais vão nos ajudar a divulgar essa maravilha que é o Boqueirão. Seu trabalho é maravilhoso, parabéns, estarei sempre à disposição. Tenho orgulho de Lavras da Mangabeira, tenho orgulho das histórias daqui, pesquiso cada vez mais. Tenho uma novidade para vocês em 2022, em que o Lavras da Mangabeira participou ativamente da independência do Brasil, na consolidação dessa independência, que a independência não foi o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga foi um ato simbólico. Essa consolidação, essa guerra da independência, ela se deu de 1822 até 1824, quando houve a dissolução da primeira Constituinte brasileira. Teve toda uma luta aqui pela parte superior do Nordeste do Brasil, principalmente Piauí, Maranhão e o norte do Ceará. E Lavras participou ativamente junto com Crato e Icó. Eles foram decisivos para essa consolidação. Padre José Joaquim Xavier Sobreira foi deputado da Constituinte de 1824. O padre José Joaquim Xavier Sobreira foi procurador-geral da província do Ceará, escolhido pela província inteira. E ele foi escolhido para ir representar o Ceará e conversar pessoalmente com o imperador, com Dom Pedro I, para explicar por que essa confusão todinha estava acontecendo. Cristina, obrigado. Vamos estar em outros pontos aí, se Deus quiser, de Lavras da Mangabeira, pontos turísticos, culturais e, quem sabe, conhecendo e levando até você que está em casa e que acompanha o Bora Conversar. Hoje um Bora Conversar totalmente diferente, natural. Estamos na natureza, no topo da Serra do Boqueirão. Fiz questão de vir aqui para a gente poder sentir esse clima e fazer com que você que nos acompanha também possa dar uma passada por aqui, conhecer um pouco do Boqueirão. E as lendas que nós colocamos aqui, algumas pessoas dizem, isso são mentiras. Não são mentiras, são lendas. Lendas são assim, são contadas, recontadas, mas são lendas. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Cristina, muito obrigado e, se Deus quiser, a gente pode estar em outro ponto do município de Lavras da Mangabeira e convidando mais uma vez a Cristina Couto, que é uma inteligência ímpar que o município de Lavras da Mangabeira tem, na parte de história que ela conhece muito bem, né? Eu reputo ela e o Dimas Macedo como duas personalidades da nossa cultura e do conhecer profundo de Lavras da Mangabeira. Eles, quando falam, parece que eles estavam no local, na época, vivendo aquilo ali. Então isso é importante para que a gente não deixe a história ficar perdida no tempo, que a gente vá relembrando isso. É o desejo do Bora Conversar.